grande cobertura que já começa agora no Rádio Esportes, com tudo do jogão de amanhã. Amanhã o Corinthians, com a vantagem do jogo de ida, fez 1-0 no Mineirão. Recebe o Cruzeiro na Neoquímica Arena, lá em Itaquera. Não importa, eu continuo botando a maior fé, eu continuo acreditando na classificação. Então, Cruzeiro, então, Cruzeirão cabuloso, pra cima dele, zerou! O fim de semana em Belo Horizonte, previsão de muita chuva. Ontem à noite, pela madrugada, um temporal violento, uma ventania danada, destelhando casas, derrubando árvores. Mas Emerson Pansieri, em São Paulo, qual é o clima por aí? Qual a atmosfera? Torcida do Corinthians certamente muito animada. A Itatiaia já está na capital paulista, na maior, na mais tradicional. Pode tentar copiar, mas não tem igual. Aí, Itatiaia, com o Cruzeirão em São Paulo. Fala aí, Pansieri, um abraço. A viatura aí, Pansieri, meu Deus. Chega pro lado aí, velho. A viatura passou lambendo o Pansieri, rapaz. É a Guarda Municipal de São Paulo, a GCM. Ô, Pans, pelo amor de Deus, tá na Avenida Paulista? Cuidado, hein? São imagens pra você no YouTube. Pansieri em São Paulo. Quem tá no YouTube viu, a viatura passou ali coladinha. E aí, Pansi, um abraço, bom dia. Um abraço pra você, Thiago. Ótimo dia pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, sabadão em São Paulo, né? Um abraço também pra quem tá ligado aqui na Rádio de Minas, nossos comentaristas. Ela passou aqui a viatura só pra saber se estava tudo certo, né? Se estava tudo legal aqui, se estava tudo tranquilo para nosso trabalho aqui naquela operação também do nosso do Luciomar. Olha só, Thiago, aqui você falava das fortes chuvas em Belo Horizonte e aqui a previsão era de chuva realmente, né? Neste sábado. Ontem choveu muito aqui em São Paulo. Quando a gente chegava aqui na capital paulista, tinha uma chuva bem forte e ali parecia que seria também assim o fim de semana inteiro. Muito pelo contrário, hoje não. Hoje amanheceu um sol legal, temperatura na casa de 25 graus. Ainda não choveu, né? Por agora não choveu e vamos ver como é que vai ser para amanhã. Porque para amanhã a expectativa na Arena do Corinthians na hora do jogo é chuva. Vamos ver como é que vai ser o São Pedro aí em relação a esse tempo para a Arena do time corintiano, para receber o Cruzeiro, para receber a equipe paulista e o Cruzeiro com essa ideia de buscar a final da Copa do Brasil. Esse é o lema, esse é o objetivo e essa também vai ser a presença do torcedor na Toca da Raposa. Thiagão, vamos explicar. O técnico Leonardo Jardim, na última fala dele, na entrevista coletiva, estávamos juntos na jornada esportiva, ele disse que sentiu falta do torcedor, né, para passar aquele incentivo antes do jogo contra o Corinthians. E aí o torcedor entendeu o pedido e vai hoje à Toca da Raposa. É uma ação organizada pelos torcedores do Cruzeiro e aí tem torcedor de organizada, tem um torcedor que não é vinculado à organizada também, que quer ir à porta da Toca da Raposa para levar esse incentivo, para levar essa confiança e para passar moral à equipe do Cruzeiro. Né? Lembrando que o Cruzeiro conseguiu fazer esse ano no Campeonato Brasileiro, quebrou vários recordes, o Cruzeiro conseguiu quebrar vários recordes contra Flamengo, contra Palmeiras, por exemplo. Jogos que o Cruzeiro venceu também fora de casa, trazíamos até esse lado do Cruzeiro como um adversário que ninguém gosta de receber em casa. Venceu Fluminense, venceu Botafogo, ou seja, mostrar para o grupo do Cruzeiro que essa vitória é possível sim, depende deles e mostrar também que a torcida está com a confiança elevada na busca dessa classificação. Thiagão. O Emerson Pansieri, eu quero já a análise do Ale Oliveira, também do Edu Panzi, muito pra gente falar a respeito deste jogo. Eu não sei vocês, mas eu tô numa sensação de que o Cruzeiro vai tirar o Corinthians, porque eu acho que o Cruzeiro ficou devendo demais. E o Ale, Edu Panzi, Fabrício Guerreiro, já vamos trazer o Fabrício, o ídolo do Cruzeiro pra roda. Fabrício sabe tudo de Cruzeiro e Corinthians. Mas, Edu,
Eu acho que pior do que o Cruzeiro atuou no primeiro jogo não tem como. Cruzeiro fez um jogo, um leste-com-leste, um joguinho modorrento. Cruzeiro querendo, Cruzeiro inteiro, Cruzeiro a fim de jogo. Lembrando, né, dos desfalques importantes no setor defensivo. Eu sou mais Cruzeiro, viu, Edu Panzi? Bom dia. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra todos. Cara, por mais que o Jardim tenha dito que não foi surpreendido pelo Corinthians, eu acho que foi, cara. Acho que todos nós um pouquinho fomos surpreendidos. Não pela formação, todo mundo estava apostando ali naqueles meio-campistas mais fortes fisicamente, com Carrillo, com Bidon. Isso não é a surpresa, mas a postura do Corinthians, cara. Até o gol do Corinthians, do Memphis, foi um Corinthians que tentou controlar o jogo, posse de bola, com muita calma na saída. O Corinthians não é um time que joga dessa maneira, via de regra. Quando tem a bola, desde o Hugo Souza, é um time que tenta fazer com que essa bola chegue o mais rápido possível lá na frente. Às vezes uma bola mais longa ou então com poucos passes para chegar até lá, mas no Mineirão não. Trocando passe, girando de um lado a outro, essa bola passando muito pelos pés do Hugo Souza. Até brinquei na transmissão, o Hugo é muito bom debaixo da trave, mas com o pé é uma tragédia. E o Corinthians muito tranquilo, com paciência, saindo com toque, não marcando pressão. Até porque eu acho que foi inteligente por parte do Dorival, né? Porque Yuri não está no 100% de sua condição. Não é uma característica do Memphis. Os jogadores de meio de campo têm mais força numa marcação da intermediária ofensiva para trás e não uma pressão na saída do adversário. Eu acho que, de alguma forma, o Jardim foi pego de surpresa e não conseguiu sair daquilo. Teve muita dificuldade e não conseguiu sair o jogo todo. Apesar do segundo tempo, o Cruzeiro ter empurrado o Corinthians, acho que muito em função também do cansaço físico da equipe paulista. Então eu não acredito em mais surpresa. Acho que o Jardim tem nesses 3 dias para trabalhar uma solução para sair desse jogo que o Corinthians planejou para enfrentar o Cruzeiro nesse confronto da semifinal. Talvez a gente tenha, sim, uma atuação do Cruzeiro diferente, uma atitude diferente. A atitude eu acredito que vai ter. O Cruzeiro entrou num jogo de Copa, de semifinal, de mata-mata, jogando um campeonato brasileiro. E há uma diferença muito grande nisso para mim. E o Corinthians entrou para decidir. Isso ficou muito claro também durante o jogo, durante a partida. O Corinthians catimbando, o Cruzeiro nem tanto. Enfim, Cruzeiro pilhado no primeiro tempo. Tem muita coisa para ser conversado. Tem muita coisa para ser modificada em relação à postura. Mas não acredito que o Jardim vai modificar o Cruzeiro em termos de ideia de jogo, principalmente quando tiver a bola. Você tem 2 mudanças de peças, a primeira delas, a ausência do Vidalba, e quase que certeza que o substituto é o Jonathan Jesus, até porque não entrou mal também. Agora, para mim, um grande ponto de interrogação no substituto do Romero. Me entendam bem, não que o Lucas Silva seja um jogador descartável, pelo contrário, muito pelo contrário. Mas seria muito mais fácil, entre aspas, substituir o Lucas Silva do que o Romero. Porque você tem no elenco jogadores e que vivem momentos melhores que o Wallace, por exemplo, com a capacidade de substituir ali um segundo homem de meio de campo. O Matheus Henrique faz muito bem essa função, o Eduardo consegue fazer melhor essa função. Mas para substituir o Romero, cara, o principal deles não está bem, apesar de ter tido uma melhora, que é o Wallace. E se você for trazer outro para fazer a função, não é muito a do Matheus Henrique. Ele dá conta? Dá. Mas aí você pode colocá-lo à frente do Lucas Silva e trazer o Lucas para o primeiro volante? Pode, mas você mexe 2 vezes e tira o Lucas do melhor dele. Não acredito que ele vai tirar o Christian do lado direito. O cara entregou o ano inteiro para num jogo decisivo, você mexer tanto, também não acredito. Então, para mim, o Jardim provavelmente já tem uma certeza, mas a minha dúvida até o início do jogo vai ser esse substituto do Romero, porque, sendo muito sincero, Thiago, não consigo ver alguém com a capacidade do Romero de substituir a altura. São características diferentes, né, de cada jogador, e claro que o Romero vai fazer muita falta ao time do Cruzeiro. 11h50. Ale Oliveira também está conosco no time de debatedores aqui do Rádio Esportes. Mas mandar um abraço pra galera que está nos acompanhando no YouTube. O Maurinho Sá, grande cruzeirense. Maurinho tá dizendo: Cruzeiro vai passar, Thiago, mas vai ser os pênaltis. Aí o coração não aguenta. O Edio Moreira tá ligado, o Marcelo Felipe, o Paulo Roberto também acompanhando, o Márcio Sérgio, tá todo mundo ligado no Rádio Esportes. Ale Oliveira, o torcedor do Cruzeiro ficou obviamente chateado com o resultado, mas me parece muito mais chateado com a atitude, com o desempenho, porque não é característica do Cruzeiro ser um time
frio, um time apático, um time sem a intensidade, como foi em grande parte do jogo contra o Corinthians no Mineirão. Mudando essa atitude, já dá um bom passo para a classificação e esse problema para o Jardim no meio-campo. Ale Oliveira, bom dia. Muito bom dia, viu, Tiagão, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu tenho dito aqui, até porque eu sou um otimista, né, por natureza, né, e evidentemente que a gente torce mesmo para que os times de Minas tenham sucesso, né, a gente quer muito que o Cruzeiro faça a final com o Fluminense ou com o Vasco, pra gente é sempre muito bacana, é muito importante, né, que o Cruzeiro não jogando bem, né, o Cruzeiro não jogou bem, tanto que para mim o Corinthians mereceu o resultado, mas o Corinthians não jogando bem, ele perdeu, o Cruzeiro não jogando bem, ele perdeu de 1-0 pro Corinthians, com um gol que teoricamente teve irregularidade, né? Então eu queria ver, e vou ver amanhã, o Cruzeiro jogando bem, qual será o placar. Então o Cruzeiro tem essa oportunidade, primeiro, o compromisso de jogar o que tem jogado em boa parte da temporada, né? Que é jogar o seu futebol com intensidade, com uma dinâmica, com pegada, que não aconteceu no Mineirão. Então essa é a expectativa e eu estou muito otimista com relação a isso. Se o resultado vai vir, se vai conseguir reverter, se vai para os pênaltis, a gente vai ver a partir de amanhã. Mas que o Cruzeiro tem o compromisso de fazer o que fez quase toda a temporada, isso é uma realidade. Com relação ao meio-campo, realmente, o Wallace, né? Hoje a gente fala aqui, a gente pode ser até agredido, né? Eu, inclusive, gostaria até de me agredir, mas a carreira... Eu posso ser o primeiro? Pode, por favor. Porque eu não preciso nem de motivo para isso. Aí você me der esse motivo, ficaria... Muito obrigado. Que o Wallace tem uma carreira maior do que a do Lucas Romero. Eu não tô louco em falar isso. Só que hoje você vê em campo, você nem imagina essa situação, né? Porque o Wallace, infelizmente, embora seja bom jogador, ainda não foi. E bem provavelmente não será no Cruzeiro, que a gente viu em boa parte da sua trajetória. O Lucas Romero engoliu o Wallace, é bem verdade, e aí fica difícil pensar na titularidade dele, mesmo com a suspensão do argentino. Eu recuaria o Lucas Silva, que já fez essa função de primeiro, não é a dele, mas já fez essa função de primeiro, e colocaria o Mateuzinho, até para dar uma cara mais ofensiva para o time, até para manter mais a posse de bola, para ter mais velocidade nesse meio campo, uma chegada importante. Então, no meu time, além do Jonathan Jesus, que vai jogar no lugar do Vidalba, e também é uma ausência sentida, né, do argentino zagueiro, mas o meu time teria Lucas Silva de primeiro e o Mateuzinho de segundo volante, viu, Tiagão? Vamos aguardar o técnico Leonardo Jardim Pansieri. Já vamos falar de escalação propriamente dita, mas da programação do Cruzeiro, como fica treinamento, chegada a São Paulo. Aliás, muitos torcedores do Cruzeiro indo para São Paulo sem ingresso. O setor visitante da Neoquímica Arena muito pequeno, muita queixa de que não houve venda, que esses ingressos teriam sido passados para torcidas organizadas. Muita gente chegando a São Paulo, hein, Pansi? Muita gente mesmo, Thiago. Essa é a realidade, muita gente chegando. E a informação é que o setor destinado à torcida do Cruzeiro é para 2.560 torcedores, para ser mais exato, 2.560 torcedores na arena do time corintiano. Então vamos ver, né, como é que vai ser essa questão do torcedor que está chegando desde ontem, torcedor que vai se organizar também para fazer ali um evento por volta ali de 11 horas da manhã, também nas proximidades da Arena do Corinthians, mais próximo ali da Arena do Corinthians. A turma está se organizando, né? A gente sabe que aqui em São Paulo tem a Sampa Azul e óbvio que vem também torcedores e a Nação Celeste de outros lugares, né? De Belo Horizonte, do interior de Minas, quem pode vir de carro vem, enfim. Vamos ver como é que vai ser tudo isso. Mas essa é a expectativa da torcida lá na arena do time corintiano. Sobre a programação que você me perguntou, Thiago, deixa eu explicar. Olha só, treino hoje 3h30 deve ter essa entrada da Nação Celeste lá para passar esse apoio, esse incentivo aos jogadores do Cruzeiro. O time pega um voo fretado, vem aqui para São Paulo e deve chegar por volta de 9h15, 9h30 em Guarulhos. E o time vai ficar hospedado também em Guarulhos. Até pela questão de logística, né? Vai ser mais fácil para o Cruzeiro para essa partida, então, de amanhã, a semifinal da Copa do Brasil. Essa é a programação no Cruzeiro. Deve chegar por volta de umas 9h30, 9h15 e os atletas totalmente concentrados para o duelo de amanhã. A dúvida é essa no meio-campo. Daqui a pouco vai ter escalação, vai ter tudo, mas quem vai jogar? Eu ouvi os nossos comentaristas falando. Eu vou colocar só um temperinho nessa história. O Jonathan Jesus é mais alto, é mais forte.
Aí o Cruzeiro já ganha a bola aérea. O Mateuzinho tem uma qualidade de saída de passe. Será que vai ser ele? Vamos ver o que vai pensar o técnico Leonardo Jardim, Thiagão. É isso, em instantes, mais do Cruzeiro em São Paulo. O tempo São Paulo tá bem parecido com o nosso aqui, tá bem fechado mesmo o clima na cidade. 11h56. Já vamos falar do Corinthians também. É Corinthians, é Coringão. São mais Cruzeiro, pode esperar, hein? Amanhã são mais Cruzeiro na Neoquímica Arena. Agora, 11h05. Meio-dia com mais 2 minutos, vamos voltar com mais informações, outras informações de Cruzeiro e Corinthians. Já vou ouvir o Fabrício Guerreiro também está conosco, ídolo do Cruzeiro. Ô Rubens Júnior, como está a preparação do Corinthians? O Coringão, amanhã não, hein, Corinthians? Sou mais o Cruzeiro, Corinthians com uma vantagem importante por 1-0, qualquer vitória do Cruzeiro por 1 gol de diferença leva aos pênaltis, lembrando, hein, não tem mais aquele negócio de gol fora de casa não, hein? Não tem gol fora. Então, qualquer vitória por 1 gol de diferença, 2-1, 3-2, 4-3, é pênalti. E se o Cruzeiro quiser avançar diretamente, tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença. Como vai o Corinthians pro jogo, hein, Rubinho? Um abraço. Boa tarde, Rubens Júnior. Boa tarde pra você, Thiago. Confirmando o meio-dia com 3 minutos, o Corinthians finalizando a preparação neste momento em São Paulo. E o técnico Dorival Júnior tendo a possibilidade de repetir a mesma formação que esteve em campo no meio de semana. Tudo isso depende mesmo do Yuri Alberto, que vem convivendo durante toda a temporada, né, de 2025 com lesões. Teve uma fratura na vértebra em maio, depois uma hérnia inguinal. Em agosto, acabou também com dores no pubis, sendo dúvida para o duelo de ida. Saiu no segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro e durante a semana fez trabalhos internos. Tirando isso, a escalação pode, quem sabe, ser repetida pelo técnico Dorival, que pode contar também com o reforço, lembrando o Ranieri, o volante titular absoluto, foi desfalque no primeiro jogo, sequer ficou no banco de reserva, se recuperando de dores no adutor da perna direita, pode voltar a ser relacionado. E no meio campo, Garro, que se recuperava, né, daquele problema na panturrilha direita e acabou tendo o seu substituto, o Breno Bidon, que jogou muita bola, e o Garro, mesmo agora tendo condições de atuar mais minutos, pode ficar no banco. Conosco, Dorival Júnior, comentando na Itatiaia sobre o poder do Cruzeiro, as principais forças que tem o técnico Leonardo Jardim no seu elenco. Dorival Júnior fala na Itatiaia. Bom, assim, o Cruzeiro é uma equipe com muitas qualidades, então todo cuidado é pouco e será ainda maior no jogo do domingo. Nós temos que ter essa consciência, sabendo que nós fizemos um bom primeiro tempo, mesmo assim o próprio Cruzeiro também o fez. Foi um jogo muito igual, com certeza teremos um jogo muito similar e, sinceramente, é uma vantagem muito importante, mas se entrarmos em campo pensando em defendê-la, nós vamos correr um risco muito grande. Então nós temos que ter consciência que nós vamos precisar fazer e termos algo mais para que possamos consolidar a nossa classificação. Eu espero que isso aconteça pelo trabalho, pela dedicação e pela entrega que essa equipe vai deixar em campo, com certeza. Isso daí não vai faltar. Obrigado ao técnico Dorival Júnior falando conosco aqui na Itatiaia, confirmando o meio-dia com 6 minutos na Itatiaia. Ainda o Corinthians trabalhando no CT Joaquim Grava e tem essa interrogação mesmo no ataque. O Yuri Alberto, que é o artilheiro da equipe na temporada, né? 18 gols marcados, se ele vai para o jogo ou não. E o Corinthians, Thiago, que conquistou 3 vezes a Copa do Brasil em 95, 2002 e 2009, bateu na trave também nos últimos anos.
anos, né? O Corinthians acabou sendo vice em 2022 contra o próprio técnico Dorival Júnior, na época comandava a equipe do Flamengo. Em 2023 bateu na trave, ficando na semifinal. 2024 também, e tomara que siga, né, com o recente retrospecto de parar na fase semifinal. Um provável time paulista para amanhã, com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, José Martínez, Carrillo e o Breno Bidon, com o Garro correndo por fora, mas por ter o resultado e pelo Garro, né, não ter enfrentado o primeiro jogo, e o Corinthians ainda teve um bom desempenho, principalmente em termos de intensidade, foi um termo citado pelo técnico Dorival Júnior, deve ser o Bidon com Memphis Depay, e se não der para o Yuri Alberto, vai o Guinegão, garoto da base, jovem, mas o Dorival aguarda até momentos antes do jogo pelo artilheiro da equipe na temporada, Thiago. Olha, Oliveira, você que conviveu tanto tempo lá em São Paulo com o Corinthians sabe que lá, quando mete marcha, também é difícil segurar, quando embala é complicado, mas sempre também quando tem pressão, quando atravessa momentos delicados, a cobrança também é muito grande. Um gol rápido do Cruzeiro amanhã muda esse cenário de alegria, de embalo, e coloca essa pressão na torcida. Já tem um pezinho atrás com o Dorival Júnior nesse cenário, analisando sob a ótica do Corinthians, hein, Ale? Ah, com certeza, né? Eu acho que nem só um gol do Cruzeiro nos primeiros minutos, né? O fato do Cruzeiro segurar o seu rival na primeira parte do jogo, acho que já é importante, embora o Corinthians tenha um empate a seu favor. Como mandante, deve tomar um pouco mais da iniciativa, né? Pelo menos nos primeiros minutos. E o Cruzeiro tem que saber controlar isso, e se evidentemente conseguir aproveitar uma oportunidade para sair na frente, aí joga toda a pressão pro Corinthians, toda a responsabilidade do Corinthians. O Corinthians que aposta todas as suas fichas na conquista da Copa do Brasil. Muita gente falando que se o Dorival não ganhar esse título, ele vai embora. Muita gente falando, inclusive, da possibilidade do Tite voltar ao comando do time de Parque São Jorge, né? Mas, de qualquer maneira, existe sim uma cobrança do torcedor. Claro que aumentou muito mais a expectativa da torcida depois do resultado no Mineirão. O Edu estava falando de surpresa. Vou te falar que até o torcedor do Corinthians se surpreendeu com o desempenho do time, né? Com a pegada, com a postura do time. A gente viu o Corinthians fazer algumas poucas boas partidas no ano, principalmente quando tinha o trio, né? Com o Garro, com o Depay e com o Yuri Alberto. O Dorival abriu mão do Garro justamente para ter essa dinâmica, essa intensidade, e conseguiu, né? Então a expectativa do torcedor, ela aumenta muito depois do resultado, e digo que muita gente se surpreendeu, mesmo corintiano, com o bom desempenho do time no Mineirão. Oi, Edu Panzi, uma notícia que circula em São Paulo e que a diretoria já inclusive se manifestou oficialmente, é a proibição por parte do Ministério Público da torcida organizada Gaviões da Fiel frequentar os estádios em São Paulo até o final do ano que vem. O presidente do Corinthians, o Omar Stabile, classificou a punição como uma medida muito injusta num momento crucial. Quer dizer, essas medidas de proibir torcida no estádio tira a bateria, tira uma faixa aqui, mas os caras estão lá do mesmo jeito. É por isso que, aliás, Galocura e Máfia Azul estão aqui sujeitas a elas já há algum tempo, né? Não pode ter mais faixa, não pode ter mais, às vezes, bateria, mas enfim. Agora a Gaviões punida, tá lá o barulho da torcida do Corinthians. É o cenário que se desenha pro jogo agora na ótica do Coringão. Ô, Edu, fala baixinho, tá? Esse Memphis Depay joga demais, misericórdia. O homem no Mineirão, a gente já sabe, você ouve falar, acompanha a transmissão pela TV, mas quando vem loco é diferente. Valeria uma marcação especial em cima dele. Tudo no Corinthians passa pelo Depay, Edu. Ele é irritantemente bom, né? Inteligente, tranquilo, cadencia o jogo quando tem que cadenciar, acelera. Realmente é bom jogador. É que o Cruzeiro não faz muito essa marcação individual, né, Thiago? Eu não acredito em grandes mudanças por parte do Cruzeiro nesse jogo, até porque foi a temporada inteira jogando de uma maneira que deu certo, e deu muito certo. Já vista a campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, na própria Copa do Brasil, o Cruzeiro só foi sofrer o primeiro gol aqui no Mineirão contra o Corinthians, e o Corinthians ainda não sofreu gol na competição. Então são duas defesas muito bem ajustadas.
Mas, realmente, o Memphis, ele é o diferencial dessa equipe do Corinthians, principalmente na ausência do Garro. Eu acredito que o Garro vai ficar de fora, pelo menos de início, outra vez. Estou apostando numa repetição de time por parte do Dorival, inclusive com o Yuri Alberto. Acho que vai pro jogo. A gente tava no Mineirão, né? Quando eu até te cutuquei e falei, o Yuri pediu pra sair do jogo. Acho que foi muito mais ali para dar uma parada, já devia ter algo já combinado ali, planejado para ele jogar X minutos, para estar inteiro pro jogo da volta. É um jogador muito importante, foi importante no Mineirão, foi dele, Yuri Alberto, assistência pro gol irregular, diga-se de passagem, do Memphis. Então o Corinthians muito forte, não tão forte quanto de costume, dentro de casa. Se você pegar a campanha do Corinthians como mandante no Brasileiro, 13º. Mas, se você olhar a campanha do Corinthians no mata-mata em casa, os jogos contra o Palmeiras principalmente, aí vem toda a força novamente, vai ser um ambiente daquele jeito, né? Torcida lotando estádio, ambiente hostil, o Cruzeiro vai ter que enfrentar isso tudo. Deu mole aqui, vai ter que tirar a diferença lá. É isso, grande jogo amanhã com a cobertura completa da Itatiaia, direto de São Paulo. A galera, né, tá na hora, 12:12, turma pelos bares em Belo Horizonte, na região metropolitana, já pode, né, Lê, aquele latão. Então, já pode. O Sabadão, Léo Ramalho, o Franquinho, o Beto, o Gustavo Duarte, o Toninho da Suecon, o Neri, o Carlinhos, tá todo mundo no Silvas, bife lá em Vespasiano, sonzão da Itatiaia no talo e claro, já estampando aquele latão, esperando pelo Cruzeiro, viu, Pansieri? Exatamente, o Cruzeiro que chega hoje aqui à noite. E aí a provável formação do Cruzeiro, vamos colocar essas dúvidas? Na zaga pra mim não tem dúvida não. Então Cássio no gol, o William na lateral direita, a zaga tendo o Fabrício Bruno, com a companhia do Jonathan Jesus que está sendo aí sondado, né? Proposta também chegando do Zenit da Rússia. Se bater 10 milhões de euros, será que o Cruzeiro vai aceitar? Vai ter muito bônus nessa negociação toda? Vai ser uma negociação boa para ele, para o Cruzeiro, enfim. Mas amanhã ele vai ser fundamental nessa defesa do Cruzeiro para atuar com certeza. O foco total no jogo, com o Kaique na esquerda. No meio-campo, o Cruzeiro não tem o Lucas Homero. Será que puxa o Lucas Silva e aí coloca o Mateuzinho, o Matheus Henrique com o Christian e o Matheus Pereira? Na frente, vai Arroio e Caio Jorge? Será que vai ser essa formação? Vamos esperar, vamos aguardar. O Sinisterra, que era a dúvida do primeiro jogo, não começou. O Sinisterra começou no banco, né? Então, uma tendência que o Sinisterra também comece no banco de reservas aqui e possa entrar no decorrer do jogo. Até uma dúvida, Thiago, sobre essa composição de banco do Cruzeiro, se vai ter o Wanderson. Do aspecto clínico, tá ok. Tá bem, vem treinando, vem participando das atividades, fazendo trabalho integral, muito tempo sem jogar, né? Mais de 40 dias sem jogar o Wanderson por conta daquela pancada que ele recebeu mesmo aqui em São Paulo, naquele duelo com o Palmeiras do Gustavo Gomes. Fica essa interrogação. Será que ele vai compor o banco de reservas? Era um jogador extremamente tático quando era titular nesse setor ofensivo do Cruzeiro. Enfim, algumas situações para serem resolvidas agora à tarde, para o Cruzeiro chegar com a tranquilidade também de buscar essa vaga na semifinal. O Itatiaia aqui acompanhando todos os lados do Cruzeiro. Vamos ficar aqui de olho também como é que vai ser essa chegada do time em Guarulhos, Thiagão. Boa, Emerson Pansieri no Rádio Esportes, que continua de plantão lá em São Paulo, acompanhando tudo que envolve o Cruzeirão. Agora